Sejam bem-vindos ao canal Augusto Ascioli de Oliveira, criado no site YouTube para a produção de vídeos de interesse público. Se vocês ainda não estão inscritos neste canal, nos honrem aderindo a esta tribuna voltada para a qualidade de vida. O tema de hoje é o jogo no Brasil. Existe um grupo, a própria lei, inclusive, chama de jogos de azar. Eu jamais encontrei uma expressão tão imprópria quanto esta, porque não é azar, é sorte. Se vocês me disserem e questionarem que é azar porque o jogo é viciado, eu diria a vocês que ele seria não regulamentado. Eu diria a vocês que existiria tanta corrupção entre o apostador e o cassino que os prêmios seriam diminuídos para pagar as verdadeiras extorsões que organismos que não merecem, inclusive, serem citados, se locupletaram há décadas com um produto de um jogo ilegal. O jogo ilegal no Brasil seguiu os trâmites da lei seca americana. E eu digo por quê. A lei seca americana, que não proibiu jamais a bebida nos Estados Unidos, ela simplesmente alimentou uma cadeia de corrupção inimaginável que alcançava todos os segmentos da sociedade americana. Um determinado dia, se chegou à conclusão que aquilo ali era um absurdo, era uma bestialidade. Aquilo ali foi um projeto voltado para desenvolver a máfia nos Estados Unidos. Nesse momento, os americanos se tocaram e acabaram com a tal da lei seca. No Brasil, ao contrário, se fala muito do jogo de azar, vai destruir famílias, uma série de baboseiras que não encontram respaldo em alguns pontos que eu vou colocar para vocês. Primeiro deles, o jogo no Brasil alimentou, desde 1946, quando foi banido do cenário público brasileiro, uma cadeia de corrupção inimaginável, que perdura até hoje. Mudou de roupagem, mas a origem dela todos sabemos. Ela se fortaleceu a partir da proibição do jogo no Brasil. Muito bem. O que aconteceu desde então? O jogo sempre existiu no Brasil, só que camuflado. Quem podia bancava espaços luxuosos, acima de qualquer suspeita, e protegidos de alguma forma. Não me cabe aqui citar de que forma, porque todos os brasileiros sabem. Não existem mais mistérios no Brasil. Existem apenas verdades camufladas. Então vamos começar a acabar com essas fantasias. Naquela época, em 1946, o turismo no Brasil evoluía de uma forma espetacular. Isso começou a criar problemas com os nossos vizinhos, que não tinham muito a oferecer além do turismo. Então precisavam neutralizar aquele Eldorado turístico que surgia
Um Brasil novo, bem administrado, com cidades muito bonitas, uma orla fantástica e, acima de tudo, os voos paradores. Naquela época, como vocês sabem, não existiam voos transatlânticos. Existiam voos paradores. A autonomia das aeronaves era muito pequena. Então, um avião saía dos Estados Unidos, vamos dizer, de Los Angeles, ia descendo e parando. Fosse Cidade do México, as capitais lá da América Central, depois Caracas, Bogotá, Lima, Santiago do Chile, Buenos Aires, Montevidéu, São Paulo e Rio. Os turistas naquela época começaram a deixar de parar nos aeroportos intermediários e começaram a vir para o Brasil. Isso começou a esvaziar o turismo na América Central e na América do Sul. E esse monstro chamado Brasil tinha que ser neutralizado de qualquer forma. Então inventaram a tal da história da destruição da família, entendeu? Da ordem pública. Inventaram fantasias da religião, porque a dona Carlota, ou a dona Carmela, ou a dona Joaquina influenciou o presidente da República. Balela. O que existia, de fato, eram grandes cadeias de hotéis que viriam para o Brasil. Era o aumento das linhas aéreas, das viagens transatlânticas para o Brasil de navio, o desenvolvimento das rodovias. Olha, pessoal, eram tantos negócios que viriam para o Brasil que isso tinha que ser neutralizado. E aí fizeram essa lei, o Decreto-Lei 9215, de 30 de abril de 1946, deveria ser exorcizado da mente brasileira. Naquela época, pegando um Brasil litorâneo praticamente, Brasília só apareceu nos anos 60, com a nossa caminhada para o oeste. Naquela época, da noite para o dia, 25 mil brasileiros ficaram sem emprego. Vocês já imaginaram quantos outros brasileiros ficaram à míngua? Sim, porque 25 mil, raciocinando por baixo, nós teríamos aí quase que umas 200 mil pessoas numa situação de penúria da noite para o dia, numa época em que a Previdência não dava sinais de vida ainda. Foram quebradeiras em todos os campos da economia. Eu gostaria de dizer para vocês que o Brasil tem uma dívida de honra com esses brasileiros que foram jogados na miséria. E para quê? Para nada, porque o jogo continuou ocorrendo no Brasil, essas pessoas continuaram desempregadas e os prêmios baixaram por uma razão: tinha que se pagar a corrupção. E a corrupção saía da onde? Dos prêmios. Então passaram a chamar jogos de azar, que muita gente perdia. Claro, alguém tinha que pagar a corrupção. E isso ficou vigindo até hoje.
22 de junho de 2024. E para quê? Para nada. Para nada. O maior banqueiro de jogo no Brasil se chama governo brasileiro através da Caixa Econômica Federal. Vocês caminhem em qualquer rua do país, vocês encontrarão lotéricas recebendo e bancando o jogo. Foi para isso que proibiram o jogo do Brasil? Vocês visitem Las Vegas, por exemplo, que na época da proibição do jogo do Brasil, apenas engatinhava. A proibição do jogo no Brasil ajudou, inclusive, Las Vegas. Isso sem falar em Montevidéu, Punta del Este, Mar del Plata, Buenos Aires, Vina del Mar, Lima, Bogotá, Caracas. Então a proibição do jogo no Brasil prejudicou a quem? Vamos ser sinceros? Ao Brasil. Foi um ato de lesa pátria. Porque o cassino não funciona sozinho. Ao redor do cassino existe uma rede hoteleira fantástica. Cada hotel em Las Vegas possui teatros maravilhosos que até pouco tempo atrás apresentavam Celine Dion, Rod Stewart, apresentaram Frank Sinatra, apresentaram Michael Jackson, e todos eles assistidos por uma mega infraestrutura de apoio. Cassino é apenas um brinquinho de atratividade no trade turístico. O problema todo é que havia um grande interesse em proibir o jogo no Brasil. Mas o interesse não era da família brasileira, não. O interesse era dos trades turísticos do Uruguai, da Argentina, do Chile, do Peru, da Colômbia, da Venezuela, da América Central e dos Estados Unidos. Las Vegas se deu bem com a proibição do jogo no Brasil. E querem vender essa historinha da carochinha, que foi por causa da dona Carmela Dutra, que se confessava todo dia, ou quase todo dia, com o bispo emérito do Rio de Janeiro, que colocou na cabeça dela que a proibição do jogo no Brasil seria importante para a família brasileira. Vamos deixar de hipocrisia no Brasil. Chega de tanta hipocrisia. O brasileiro joga desde criança, seja bolinha de gude, seja figurinha, o que for. Os bingos sempre existiram. E agora, venderem essa lorota para o povo brasileiro e uns arautos da moralidade. Que moralidade é essa? Num país que se rouba dinheiro e se leva na cueca, e os indivíduos são descondenados. Chega de tanta hipocrisia. Vamos legalizar o jogo, sim. Essa é a minha opinião. É a opinião de um brasileiro que aos 78 anos de vida se cansou de ver tanta hipocrisia no país. Um país que hoje, em qualquer capital, grande ou pequena, qualquer cidade grande ou pequena, não se pode carregar um celular
Não, pessoal. Nós temos que fortalecer a família brasileira, sim. Mas é de outra forma. A família brasileira está sendo trabalhada ao contrário por maus políticos que precisam de votos das crianças, dos adolescentes de 16 anos que muito pouco sabem da vida, mas podem votar. E podem cometer crimes também. E não é o jogo que é responsável pelos males da população. Pensem nisso. Pensem nisso. E se lembrem que o divórcio só foi aprovado no Brasil depois que um homem com 9 mandatos eleitoreiros e eleitorais conseguiu passar a sua emenda do divórcio. O divórcio era tido como a destruição dos lares brasileiros. Não foi nada disso e nem é nada disso. O divórcio apenas regularizou algo que estava atravessado na garganta dos brasileiros, onde a mulher não podia se desquitar e se separar porque era mal vista. Acabou isso. Graças a Deus. Cansaram de tentar impedir o divórcio. É como se mantivessem amarrado na cerca um puro sangue árabe. É o que vem fazendo em relação aos cassinos no Brasil desde 30 de abril de 1946. Nós temos que exorcizar da vida pública brasileira todos os fantasmas e penduricalhos que por aqui existem. E um deles é o Decreto-Lei 9215, assinado pelo ex-presidente Eurico Gaspar Dutra, no dia 30 de abril de 1946. Show! Decreto-Lei 9215. Você já atrasou o trade turístico do Brasil desde então. Este vídeo foi produzido por Augusto Ascioli de Oliveira, aos 78 anos de vida, bem vividos e esperançoso de entrar no primeiro cassino que abria as portas. Sabe para quê? Para ter o direito de brincar nos jogos de sorte, porque eu não entro num cassino pensando em perder. Eu entro no cassino pensando em ganhar. Sabe por quê? Porque eu aposto na sorte. Essa história de azar, isso é coisa de espertalhão. Era azar para todo mundo e sorte para eles de tanta corrupção que entrava em seu bolso. Me perdoem, em seus bolsos, porque os corruptos eram muitos. A corrupção não vai diminuir, mas pelo menos o trade turístico vai progredir no Brasil.